Agora falta ver a configuração do OSPF. Neste aspecto vamos ver a configuração dentro de uma única área, a configuração em várias áreas, e aqui a diferença vai ser basicamente dizer em que áreas é que pertencem os vários interfaces. Como em qualquer protocolo de encaminhamento, é importante que façam um endereçamento IP que seja contíguo, portanto todas as redes que vocês vão ter numa mesma zona da rede convém que sejam contíguas para depois se poder fazer um sumário com uma subnet maior que inclua as redes que estão dentro daquela zona. Definir os vários tipos de áreas, isto ainda não vamos ver nesta apresentação. Quais é que são os routers que são Area Border Routers e os routers que são Autonomous Systems Border Routers. Definir os pontos de sumarização e de redistribuição, portanto aqui a redistribuição é de rotas externas para dentro do OSPF, e com isto criar um plano de implementação. Portanto, nós olhamos para a topologia, vemos os possíveis pontos onde posso fazer sumários, abaixo desses pontos na topologia devo pôr redes contíguas, e depois também, de acordo com o tamanho da topologia, definir, dividir em áreas. Como é que isto se faz a configuração? Tem que se configurar o processo OSPF em todos os routers. Pode haver um ou mais processos, ou então posso também fazer o enable do OSPF explicitamente no interface. Vamos ver aqui a configuração típica, em que eu faço um router OSPF1, portanto aqui vou iniciar o processo OSPF. Este número é local ao switch, não tem que ser igual aos routers, não tem que ser igual entre todos os routers da rede. Então, se vêm aqui deste lado que é 50 e aqui deste lado é 1 e eles vão fazer uma vizinhança um com o outro, portanto isto não é um AS number como no caso do EIGRP. Neste caso isto é só o número do processo OSPF dentro deste router. Okay? Poderia existir mais do que um. O que vai fazer haver uma vizinhança entre dois vizinhos é haver uma interface, que neste caso, por exemplo, aqui no router 1, eu tenho uma interface que está dentro do OSPF, do outro lado há uma interface que também está dentro do OSPF, seja de qual processo OSPF seja dentro desse router, e portanto ele vai fazer uma vizinhança, porque aqui há OSPF, aqui há OSPF, mesmo que aqui seja no processo 1 do router 1 e aqui seja no processo 50 do router 2. Não tem nada a ver. Então, router OSPF, número do processo. A única coisa que tem que ter cuidado aqui, nós tipicamente vamos usar sempre o mesmo número dentro do mesmo router. E depois um comando network com uma sintaxe semelhante ao que acontecia no EGRP, portanto, rede e wildcard mask. E mais uma vez, isto é um comando network, mas o comando network o que faz é criar uma regra. Portanto, isto não define que, por si só, que redes é que vão ser anunciadas. Portanto, o que isto define aqui é que todas as interfaces começadas por 10 vão entrar no OSPF. Porquê todos começados por 10? Porque eu tenho uma wildcard mask 0, 255, 255, 255. Okay? Em que os zeros são matches e os 1 são don't cares. Portanto, qualquer número que esteja aqui bate certo com esta regra. Neste caso existe o 106401, que começa por 10, portanto bate certo com esta regra. E, portanto, este interface vai pertencer à área 0 e vai entrar no OSPF. O que é que isto quer dizer? A mesma coisa, duas coisas distintas. Quer dizer que eu vou tentar fazer uma vizinhança através deste interface, porque isto bateu certo com esta regra, e ao mesmo tempo vou anunciar no link state advertisement que existe este link e que existe este link com esta rede que está configurada no interface. Portanto, a rede que vai ser anunciada como existindo o link é a 10.64.0.0/24, ok? E não como está aqui, nunca se baralhem com isto. Portanto, aqui estamos com só 6 bits, aliás 8 bits de wildcard mask. Ok? Portanto, não digam olhando para aqui que isto vai anunciar um 10/8. Não. Isto é uma regra, este bate certo com a regra e, portanto, vai entrar, vai haver uma vizinhança e vai ser anunciado o quê? A rede do interface, que neste caso é 10.64.0/24. Aqui temos uma configuração semelhante, em que aqui já temos
Portanto, para entrar este interface, para entrar no interface 1064, portanto, aqui temos o 1064 e temos o 1021. Ok? 10.64.0, 10.2.1, ambos barra 24. Portanto, rede até aqui este octeto. Até aqui este octeto. Ora, o que acontece aqui é que o 10.2.1, a rede 10.2.1 é para estar na área 1 e a rede 10.64.0 para estar na área 0. Ok? Portanto, o interface 10.64.02 tem que estar na área 0 e o 10.2.1.2 tem que estar na área 1. Então, o comando network que eu ponho aqui não pode ser, como estava deste lado, simplesmente este. Porquê? Porque aqui diria que 10 entra no ASPF, e é verdade que todos os que começam por 10 entram no ASPF, mas não estão todos na mesma área. Como não estão todos na mesma área, eu tenho que pôr aqui qualquer coisa mais específica. E, portanto, a ideia é o quê? Eu vou pôr aqui uma coisa suficientemente específica em termos de wildcard mask para que só os interfaces que pertencem à área 0 é que batam certo com esta regra. Neste caso está super específico, não era preciso. Portanto, está com 0000, quer dizer que só mesmo esta interface é que entra, mas eu poderia pôr aqui, por exemplo, 10.64.0, 0.000.255, que serviria perfeitamente. Portanto, tudo o que começasse por 10.64.0 entrava na área 0. E não há aqui nada começado por 10.64.0 que não entre na área 0. Aqui está uma configuração alternativa que é ir ao próprio interface, dizer que este interface entra no processo 50 ou SPF na área 1. Okay? Uma alternativa a isto é o que está aqui a vermelho, que é fazer um comando network em que eu ponho, seguindo aqui a mesma filosofia de baixo, 10.2.1.2 com o 000, para ser super específico e entrar mesmo só esta interface, ou então tudo o que começasse por 10.2, por exemplo, e punha 10.2.00.00.255.255 área 1. Ainda havia outra alternativa que era pôr tudo o que começasse por 10.2.1, portanto 10.2.1.0 e aqui punha 0.00.255 área 1. Todas elas eram válidas porque todas elas punham apenas o interface que eu quero que esteja na área 1 e não mais nenhum que exista lá. Okay? Portanto, ou por aqui explicitamente no próprio interface, ou então com os comandos network, em que, aqui neste caso, posso fazer super específico, posso fazer o 10.64.0.000.255 e passa a ser tudo o que começa por 10.64.0, que também funciona aqui, porque não há nada começado por 10.64.0 que eu quero aqui entre. E aqui a mesma coisa, podia ser 10.2.1.2 e só entrar mesmo nesta interface, 0.000 área 1, ou então, por exemplo, 10.2.0.0 com este wildcard mask, ou 10.2.1.0 com 0.000.255 área 1. Portanto, qualquer uma delas funciona, porque qualquer uma delas é uma regra onde só aquele que eu quero é que bate certo. Tendo em conta os que existem no router. Portanto, depois de configurarmos isto, eles vão então para os interfaces que entram fazer duas coisas. A primeira é fazer uma vizinhança, a segunda é anunciar aquele link com a rede que existir configurada lá no interface. Na vizinhança, os routers são identificados com uma coisa que é o router ID. O router ID no OSPF é um número com o formato do IP, mas que não é um IP. Okay? Se eu não configurar explicitamente, o router ID vai ser o quê? O IP mais alto no interface ativo, quando o OSPF é configurado. E começa. Se existir um interface loopback, então vai ser o IP mais alto de todos os loopbacks que estejam ativos. Okay? Uma alternativa é usar o router ID, o comando router ID, para que isto não seja usado e, portanto, para definir qual é que vai ser o ID que eu quero. Mais uma vez, lembra-se que ele usa um dos endereços IPs, mas isto não é um IP, é só um identificador. E se eu usar o comando router ID, eu posso inclusivamente usar uma coisa no formato do IP, por exemplo 1.1.1.1, para identificar o router. E aliás, isso é muito comum, nós costumamos fazer isso, por exemplo, numa topologia como esta. Para o R1 eu podia usar o 1.1.1.1 para o router ID, e para o R2, 2.2.2.2, e para o 3, para o R3, 3.3.3.3. E assim, quando devia haver num comando qualquer de show uma vizinhança e me aparece lá o router ID do vizinho, eu sei que estou a falar do R1, do R2 ou do R3 logo, imediatamente. O que é um loopback address? O interface loopback é uma interface que fica interno ao router. É definido desta forma, interface, loopback 0, depois pode haver 1, 2, 3, por aí fora.
e eu dou o endereço IP. Portanto, o que é que isto faz? Neste caso, isto é o /32. Portanto, isto cria aqui uma interface que tem uma rede 172.16.17.5/32, uma coisa que só é possível no loopback address. E é possível porque a Cisco, que é o exemplo que temos aqui, o permite, porque em termos de standard IP não era possível, a rede maior é o /30, mas isto pode ter a máscara que vocês quiserem. E qual é que é a ideia disto? A ideia é que o router passa a ter mais esta rede. E se esta interface entrar, por exemplo, num protocolo de encaminhamento, por exemplo, no OSPF, ou seja, se bater certo, este IP se bater certo com uma regra do comando network, o que é que vai acontecer? Isto vai ser anunciado como sendo mais um link que aquele router tem. Só que é um link interno, é um loopback. Isto pode ser útil para nós simularmos redes que estariam penduradas no router e para depois vermos se o protocolo está a anunciá-las corretamente. E tem outra funcionalidade muito importante que é dar aqui um IP na rede que depois estiver aqui configurada ao router. E se essa IP for, por exemplo, temos aqui esta figura aqui de cima, não é? Com 3 routers. Se este router B tiver um loopback 0, com este endereço, por exemplo, e se tiver o SPF e tiver a anunciar esse link para os vizinhos vão pôr na topologia lá o loopback. E, portanto, vão ter caminhos para o loopback. Na shortest path tree, que eles vão fazer com o Dijkstra. E vão ter 2 caminhos para esta. Vão ter um caminho por aqui e outro caminho por ali. Portanto, imaginem que o A vai ter um caminho por aqui e um caminho por aqui. E vai selecionar este, que é o que está na shortest path. Mas se este link falhar, ele tem outro caminho alternativo por cima para o mesmo endereço. Okay? Portanto, se eu estiver aqui num host que está pendurado aqui neste router a fazer pings para este endereço, mesmo que isto falhe, vão falhar alguns pacotes, mas depois eu vou conseguir começar a ir por ali. Se eu estiver a usar não o loopback, mas o endereço IP desta interface, o endereço físico, nesse caso, quando isto vai abaixo, este endereço desaparece e, portanto, deixava de ter conectividade, né? Por simplesmente porque aquele endereço deixa de estar ativo. Ok? Pronto. 2 hipóteses, portanto, ou ele entra no OSPF e é anunciado, e portanto toda a gente sabe chegar aqui, ou então não é. Ok? Mas neste caso não está atingível, nem pode ser utilizado para outro tipo de funcionalidade que nós depois vamos ver à frente. Como, por exemplo, fazer vizinhanças BGP. Pronto, se quiserem definir o router ID com o router ID, depois é o endereço IP com determinado formato. Isto não muda automaticamente, se o OSPF já estiver a correr, mantém-se o router ID que existia e, portanto, só se vocês quiserem fazer restart ao OSPF é que o router ID vai mudar. Comandos para verificação podem fazer show IP ao SPF, mostra os processos que estão a ocorrer, qual é que é o vosso router ID neste processo, número de áreas que existem nesse processo no router, útil para verem logo se tem single area ou multiple area, por exemplo este tinha 2, né? Está na 0 e está na 1. Verificar se está tudo a funcionar bem, portanto, verificar aqui o OSPF, verificar as vizinhanças, portanto, primeiro, ver se os comandos network estão certos e o SPF está ligado. Depois, verificar se as vizinhanças se formaram, portanto, se as regras bateram certo com os IPs que eu quero que entrem e se houve vizinhanças. E depois ir ver a tabela de encaminhamento a ver se aprendi as rotas que eu queria. Ok? Portanto, show IP ao SPF mostra ID, processo, aquilo que já tínhamos visto, quantas áreas é que eu tenho. Se eu vir o show IP ao SPF e interface face 3.0, eu vou ver para um interface específico. Então ele mostra o internet address, qual é a área, portanto eu vejo logo se o comando network bateu certo ou não com esta interface, portanto vejo logo se ele está a participar. Qual é o tipo, se é broadcast ou não, se vai haver eleição de designated router ou não. Quantos vizinhos é que estão a ser feitos por esta interface. Show IP ao SPF Neighbors mostra os vizinhos. Ok. Em detail mostra através de qual é que é a interface, aqui também mostrava. A prioridade de cada um deles, se houve eleição de DR ou não houve. E quantas mudanças de LSA, quantos links de updates é que já foram enviados.
Na tabela de encaminhamento podem fazer show IP route mostra tudo, ou show IP route ao SPF mostra só as rotas ao SPF. As rotas ao SPF têm aqui o código que diz se são intra-área ou se são externas, ou seja, se vem de fora do SPF. Show IP protocolos mostra os protocolos de routing que estão a correr no router. Também podem usar para ver se o SPF está lá e está a ser executado. E pronto, basicamente podem fazer verificação entre alguns shooting usando aqueles comandos. De vez em quando, o que é que acontece? No protocolo de encaminhamento, nós queremos que uma interface seja anunciado, portanto, o seu link seja anunciado para participar da topologia, mas não queremos fazer uma vizinhança através desse interface. Ok? Então, o comando network é uma regra que serve para as duas coisas. Portanto, quando a interface bate certo com aquela regra, vai fazer as duas funcionalidades. Portanto, vai ser anunciado o link com aquela rede e, ao mesmo tempo, vai-se tentar fazer uma vizinhança para aquela rede. Se eu não quiser fazer uma vizinhança através daquela rede, existe o comando passive interface. Okay? Se eu tiver um router onde a maior parte deles são para fazer vizinhanças, então vou manter o que está por omissão, que é o não passive interface, portanto eles estão todos ativos por omissão, e então vou dizer que o específico onde eu não quero que seja feito, vou pôr o passive interface. É o caso aqui no router 2, só neste é que eu não quero fazer vizinhanças, porque não tenho routers para aqui, então vou dizer especificamente que no Ethernet 0 não quero fazer vizinhanças. Neste caso é ao contrário, só um interface eu quero fazer vizinhanças e os outros interfaces todos que estão aqui não estão ligados a routers. Seriam, por exemplo, VLANs, com uma topologia qualquer com switches. E portanto eu não quero fazer vizinhanças através daquilo. Então aqui, como são mais os que não têm vizinhanças do que os que têm vizinhanças, eu vou fazer o comando passive interface default e depois vou só desligar num deles. Ok? Os comandos networks têm em qualquer das maneiras de incluir todos, porque todos são para ser anunciados. Okay? Todos são para ser anunciados, pois há alguns onde eu quero fazer vizinhanças e há alguns onde não quero fazer vizinhanças. O SPF é um shortest path algorithm, portanto, utiliza o Dijkstra e faz uma árvore dos caminhos mais curtos. E esses caminhos mais curtos são considerados mais curtos porque são os que têm o menor custo. O custo é calculado automaticamente e basicamente através da largura de banda. A largura de banda é considerada um valor para determinado tipo de interface. Portanto, a face Ethernet tem um valor, Gigabit Ethernet tem outro valor, Serial tem outro valor, mas eu posso também alterar diretamente com o comando bandwidth. Posso também usar este comando IPLSPF cost para mudar o custo diretamente e também mudar a bandwidth de referência. Nós aqui não vamos fazer muito isto, mas isto é a única maneira que eu tenho de influenciar quais é que vão ser os caminhos que vão ser calculados, portanto, porque vão ser os de menor custo. Portanto, se eu tentasse resolver aqui um problema de otimização para colocar uma determinada matriz de tráfego numa determinada topologia de uma maneira ótima, que é um problema complicado, normalmente é NP-hard e tem que ser resolvido com uma aproximação qualquer. Mas o resultado desse problema, ou dessa aproximação, ia ser os custos que eu tinha que pôr nos links, de maneira a que os caminhos mais curtos fossem escolhidos da maneira que utilizava melhor a rede. Faltam-nos ver dois aspectos que existem em todos os protocolos de encaminhamento e que já tínhamos visto no EIGRP também, que é a sumarização e as rotas default. Em termos de sumarização, ela é muito importante, nós já discutimos noutras apresentações, sobretudo para minimizar o tamanho de entrada das entradas, do número de entradas das tabelas de encaminhamento, mas também para localizar o impacto de uma mudança na topologia. Portanto, quando há uma falha, não ser preciso mandar um link state update a partir do ponto de sumarização para fora para outras zonas da rede. Por exemplo, aqui a área 1 tem estas duas redes e o único ponto de entrada para a área 0. Portanto, não há necessidade de anunciar em separado estas duas redes. Quando o caminho é sempre através deste router. Portanto, vou anunciar um sumário que englobe as duas e diminuir o tamanho das tabelas de encaminhamento aqui dentro
porque em vez de terem que conhecer duas redes, só precisam de conhecer o prefixo que engloba as duas, portanto o sumário. A outra vantagem é que se falhar aqui um link, não é preciso mandar um link state update, ou se falhar aqui um link porque esta rede desapareceu, teria que ir um LSU se isto fosse enviado em separado. Sendo no sumário, isto é desconhecido aqui. Não faz mal ser desconhecido que isto falhou, porque se isto falhou, realmente esta rede deixou de ser acessível ao ponto final parágrafo. E descobrir aqui vai dar o mesmo, ele vai dar unreachable. E poupam-se os LSUs que são enviados. Como é que é feito a sumarização no ASPF? Portanto, configura-se o processo, configuram-se as regras com os comandos networks para entrar as várias interfaces das várias áreas. Portanto, aqui tínhamos, neste router, temos um comando network para a área 0, que é os que começam por 10, 10, 10. Ok? Portanto, os que começam por 10, 10, 10 entram na área 0, que vai bater certo com esta interface. E depois, na área 1, temos os que começam por 10, 68, 10, 64 e os de 192, 68, 10, 68. Aqui o ponto 3 é este barra 30. Ok? Portanto, vai entrar tudo o que seja nesta rede, que é o 65 e o 66. Portanto, esta vai bater certo com o 65 e o 66 e esta vai bater certo com o 69 e o 70. Ok? 4 em 4, só os últimos 3 bits é que são de onde quer. Se fizerem as contas, isto bate certo com o 69 e o 70. Se for o 71, já não bate certo. Portanto, aqui vão entrar as interfaces que sejam do 65 ao 66, que há de ser estes dois, há de ser um destes o endereço aqui, e aqui o 69 ao 70, que também é um desses endereços, há de ser o endereço desta interface. Como eu neste caso quero fazer um sumário das redes da área 1, portanto eu iria aqui ver e iria anunciar depois os barras 30, porque é as redes que lá estão. Iria lá estar a máscara com o barra 30. E então eu não quero, então vou anunciar aqui um barra 29 que vai fazer o sumário que vai do 64 ao 68 inclusive, e portanto vai englobar, vai passar a andar de 16 de 8 em 8, aliás, desculpem. Portanto, vai do 64 ao 64 ao 72. Que engloba estes dois. Portanto, roubei mais um bit e passei a fazer isto com barra 29. E, portanto, o sumário é feito, neste caso, para a área. Ok? Para a área. O que quer dizer o quê? Que no OSPF só há sumarização em áreas. Portanto, em zonas em Area Border Routers. Qual é que é aqui a diferença? Portanto, aqui a diferença é quando eu tenho um sumário, passa a ter um novo tipo de LSA, okay? E portanto no Area Border Router o que acontece é que é enviado um LSA do tipo 3 que tem um sumário, portanto em vez de mandar os links todos da topologia toda que recebeu aqui, portanto imagine aqui que este aqui, como eu sou ABR, e portanto tenho aqui uma interface na área 0, e portanto eu conheço a área 0 toda, ou seja, a topologia toda para fazer o Dijkstra. Mas para a área 1 eu vou enviar apenas um link no LSA, um link ou vários, se houverem 3 ou 4 subnets dos sumários, não é só um link, não é? Mas vou enviar apenas um link que tem as redes todas da área 0. E, portanto, para a área 1, a topologia é este router, com mais um link aqui pendurado que tem aquela rede do sumário. É isto que acontece. Portanto, em vez de ele ter que conhecer aqui a topologia toda, não. Aqui, para a topologia aqui da área 1, isto é só um linkzinho que está aqui que tem aquela rede do sumário. Mais uma vez, aqui não está nestes acetados, mas o router que anuncia o sumário para dentro de uma área, por exemplo, este vai anunciar o sumário da área 0 aqui para dentro, ele vai acrescentar uma rota com esta rede com o null 0. Porquê? Porque se ele anuncia um sumário, ele pode receber pacotes para redes que pertencem ao sumário, mas que depois não existem lá dentro especificamente. E se ele tiver uma rota default, ou se estes routers aqui dentro tiverem uma rota default, vai haver um problema, porque ele vai enviar o pacote para aqui, estes não têm essa rede, voltam a enviar para ele, porque a rota default, por exemplo, é para este lado. E o pacote depois não sai daqui. Portanto, se ele tiver uma rota default, envia para aqui e isto não sai daqui. Portanto, ele tem que ter a null 0, que é se isso acontecer, o pacote morre aqui. Portanto, eu recebo um pacote para aquela rede, não a tenho, mas tenho lá uma entrada que é do sumário, onde aquilo vai bater e conecta-se para obter null 0. E eu descarto o pacote. Se isso não acontecer, se eu tivesse uma rota default, eu ia enviar aquilo para a rota default.
a rota default depois vai para um router qualquer que provavelmente, como eu anuncio o sumário, vai enviar aquilo de volta para mim. Falando em rotas default, como é que se faz uma rota default no SPF? Portanto, aqui tem um bom exemplo em que temos dois routers que estão a falar com outros protocolos de encadeamento e que vão anunciar rotas defaults para dentro do IOSPF. Uma com um custo, outra com o outro. É muito simples, portanto é mais simples do que o EGRP. Dentro da configuração do router OSPF eu vou fazer Default Information Originate e depois posso pôr uma métrica, nestes casos, em que tenho duas métricas diferentes, ou se houvesse apenas uma, eu aqui dizia Originate Always. Para além de eu colocar este comando do Default Information, eu tenho que ter uma rota default deste router. Portanto, o router RU tem que saber como é que vai para o 0000, porque este comando vai fazer com que ele anuncie o 0000. Se eu anuncio o 000, depois eu também próprio, quando receber pacotes para redes que não existem dentro deste domínio, tenho que saber enviar isto para qualquer lado. Portanto, eu tenho que ter uma rota default. Ou, alternativamente, teria que conhecer a tabela toda da internet. E pronto, ficamos por aqui nesta apresentação. Ficam a faltar, em termos do OSPF, os tipos de áreas especiais e como é que se resolve o problema da descontiguidade da área 0 ou de ter áreas que não estão ligadas à área 0.